Seção 3ª. Da admissão em emprego e da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 415. Haverá carteira de trabalho e previdência social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. Parágrafo único. A carteira obedecerá ao modelo que o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio adotar e será emitida no Distrito Federal, pelo Departamento Nacional do Trabalho e, nos estados, pelas delegacias regionais do referido Ministério. Artigo 416. Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos, como empregados, nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos naqueles que lhes forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo a hipótese do artigo 422. Artigo 417. A emissão da carteira será feito o pedido do menor, mediante a exibição dos seguintes documentos. Inciso 1º. Certidão de idade ou documento legal que a substitua. Inciso 2º. Autorização do pai, mãe ou responsável legal. Inciso 3º. Autorização do juiz de menores, nos casos dos artigos 405, parágrafo 2º, e 406. Inciso 4º. Atestado médico de capacidade física e mental. Inciso 5º. Atestado de vacinação. Inciso 6º. Prova de saber ler, escrever e contar. Inciso 7º. 2 fotografias de frente, com as dimensões de 0,04 metros x 0,03 metros. Parágrafo único. Os documentos exigidos por este artigo serão fornecidos gratuitamente. Artigo 418. Revogado. Artigo 419. A prova de saber ler, escrever e contar, a que se refere a linha F do artigo 417 será feita mediante certificado de conclusão de curso primário. Na falta deste, a autoridade incumbida de verificar a validade dos documentos submeterá ao menor ou mandará submetê-lo por pessoa idônea, a exame elementar que constará de leitura de 15 linhas, com explicação do sentido, de ditado, nunca excedente de 10 linhas, e cálculos sobre as 4 operações fundamentais de aritmética. Verificada a alfabetização do menor, será emitida a carteira. Parágrafo 1º. Se o menor for analfabeto ou não estiver devidamente alfabetizado, a carteira só será emitida pelo prazo de 1 ano, mediante a apresentação de um certificado ou atestado de matrícula e frequência em escola primária. Parágrafo 2º. A autoridade fiscalizadora, na hipótese do parágrafo anterior, poderá renovar o prazo nele fixado, cabendo-lhe, em caso de não renovar tal prazo, cassar a carteira expedida. Parágrafo 3º. Dispensar-se-á a prova de saber ler, escrever e contar, se não houver escola primária dentro do raio de 2 km da sede do estabelecimento em que trabalhe o menor e não ocorrer a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 427. Instalada que seja a escola, proceder-se-á, como nos parágrafos anteriores. Artigo 420. A carteira, devidamente anotada, permanecerá em poder do menor, devendo, entretanto, constar do registro de empregados os dados correspondentes. Parágrafo único. Ocorrendo falta de anotação por parte da empresa, independentemente do procedimento fiscal previsto no parágrafo 2º do artigo 29, cabe ao representante legal do menor, ao agente da inspeção do trabalho, ao órgão do Ministério Público do Trabalho ou ao sindicato, dar início ao processo de reclamação, de acordo com o estabelecido no título 2º, capítulo 1º, seção 5ª. Artigo 421. A carteira será emitida, gratuitamente, aplicando-se à emissão de novas vias o disposto nos artigos 21 e seus parágrafos e no artigo 22.
Artigo 422. Nas localidades em que não houver serviço de emissão de carteiras poderão os empregadores admitir menores como empregados, independentemente de apresentação de carteiras, desde que exibam os documentos referidos nas alíneas A, D e F do artigo 417. Esses documentos ficarão em poder do empregador e, instalado o serviço de emissão de carteiras, serão entregues à repartição emissora, para os efeitos do parágrafo 2º do referido artigo. Artigo 423. O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social além das referentes ao salário, data da admissão, férias e saída,